Olá, alunos! Nesta aula, vamos tratar sobre a reflexão interna total. Lembrando que nas aulas presenciais, nós já temos estudado os conteúdos sobre reflexão da luz e refração da luz, tá bom? Então, para analisarmos a reflexão interna total, vamos considerar aqui um recipiente que separa dois meios. Tem uma superfície aqui que separa um meio aqui embaixo e um meio aqui em cima. Esse meio de cima vamos chamar de meio A. Ele tem um índice de refração chamar de NA, e o meio B tem um índice de refração que nós vamos chamar de meio B, tá bom? Lembrando que o índice de refração ele é uma grandeza que relaciona a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz em qualquer outro meio material, tá certo? Vamos fazer uma analogia. Considere que o meio B seja a água e o meio A seja o ar, tá bom? Como o índice de refração do ar é 1, então o índice de refração da água ele é maior do que 1, tá bom? Então, nós podemos dizer que o meio B tem um índice de refração maior que o meio A, ok? Esta é uma condição necessária para que a reflexão interna total aconteça, ou seja, para que esse fenômeno aconteça, é necessário que a luz passe do meio com índice de refração maior para o meio com índice de refração menor, tá bom? Do contrário, isso aí não pode acontecer, ok? Vamos considerar aqui uma fonte de luz que emite luz em todas as direções. Primeiramente, vamos levar em consideração esse raio de luz. Ele incide na superfície de separação entre os dois meios com um ângulo de 90 graus. Portanto, esse raio de luz incide sobre a reta normal. Ao passar para o meio A, ele não sofre desvio, uma vez que ele incidiu sobre a reta normal. Portanto, esse ângulo aqui também tem que ser 90 graus, tá bom? Então, ele não sofreu desvio, mas ele sofreu refração, tá certo? Vamos considerar um segundo raio de luz que incide agora inclinado em relação à superfície. Então, o que é que nós temos que fazer? Desenhar a reta normal. Está aqui, nossa reta normal. E o raio que incidiu forma um ângulo com essa reta normal. Esse ângulo, devem lembrar, é o ângulo de incidência, tá certo? Então, como esse ângulo aqui não é mais 90 graus com a superfície, né? Ele não é mais paralelo à reta normal, então a luz, quando passar para o meio A, vai ter que sofrer um desvio. Agora, vem a pergunta. O desvio sofrido por este raio de luz vai se aproximar da reta normal ou vai se afastar da reta normal? Lembrando que o meio B possui índice de refração maior. Então, a luz vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, tá certo? Isso indica que a luz deve se afastar da reta normal. Observe que esse ângulo aqui é maior, tá certo? Ele se afastou da reta normal. Vamos considerar um segundo raio de luz. Novamente, ao incidir na superfície, nós traçamos a reta normal, está aqui ela. Porém, observe agora que o ângulo de incidência aumentou. Este ângulo aqui, ele é maior do que este, tá certo? Então, o que é que você espera que aconteça com o raio de luz quando ele refratar? Ele vai ter que se afastar ainda mais da reta normal. Então, você vai ver que esse ângulo aqui, ó, vai ser maior do que este, tá bom? Vamos considerar um terceiro raio de luz, aliás, um quarto raio de luz. Este raio de luz, novamente, traçamos aqui a reta normal e você vai observar que o ângulo de incidência novamente aumentou. Tá? Observe que o ângulo de incidência está aumentando. Então, isso implica que ao refratar, a luz vai ter que se afastar ainda mais da reta normal. Está aqui o nosso raio de luz quando ele refratou. Você observa que o ângulo agora é um ângulo de 90 graus. Então, isso significa que o nosso raio de luz, quando ele incide na superfície, este ângulo aqui ele atinge um limite. Nós chamamos esse ângulo de θL, que é para lembrar que é um ângulo limite de incidência, tá bom? E agora, se nós incidirmos mais um raio de luz com um ângulo superior a este, o que é que você espera que aconteça? Vamos lá? Então tá aqui. Temos nosso raio de luz,
traçamos a nossa reta normal, observamos que o ângulo agora é maior, né? Esse ângulo aqui é maior do que o θL, então ultrapassamos o ângulo limite de incidência, e o que vai acontecer é que esse raio de luz não consegue mais atravessar para o meio A, ou seja, não vai mais ocorrer a refração, mesmo que essa superfície aqui seja uma superfície completamente transparente. Então, se a luz não refrata, o que vai acontecer é que ela vai refletir, tá bom? Então, é esse ponto aqui que caracteriza a reflexão interna total. E ele só vai acontecer quando este ângulo aqui for superior ao ângulo limite de incidência, tá bom? Agora, vamos à parte quantitativa. Então, lembramos da lei de Snell, é a segunda lei da refração, na qual nós escrevemos da seguinte forma. Né? Você deve lembrar que no seu caderno aí deve estar os lados trocados aqui, tá bom? Porque se você olhar no seu caderno, aqui era o meio A e aqui era o meio B. Como nós invertemos, eu também inverti aqui, mas é a mesma lei de Snell, tá certo? Então vamos lá. Lembrando, NA, índice de refração do meio B, esse θB é o ângulo no qual a luz incide. NA é o índice de refração do meio A e o θA é o ângulo no qual a luz refrata. Nós vamos levar em consideração apenas esse raio de luz aqui, ó, tá bom? É onde nós temos o ângulo limite, tá certo? Então, nessa situação aí, nós vamos ter que o índice de refração do meio é o θB, né? Aliás, desculpe, é o NB, é o índice de refração do meio B, e vamos multiplicá-lo pelo seno do ângulo de incidência. Só que o nosso ângulo de incidência é o θL. Então, vamos ter aqui seno de θL, tá certo? Isso deve ser igual ao índice de refração do meio A multiplicado pelo seno de θA. Só que, neste caso, o seno de θA ele vale 90 graus. Então, nosso θA vale 90. Então, nós temos aqui o seno de 90 graus, tá bom? Agora, nós lembramos do seguinte. Este seno de 90 graus, ele vale 1. O seno de 90 graus é 1. Então, nós podemos tirar isso daqui da equação, já que o 1 é elemento neutro da multiplicação. Podemos pegar esse NB, que está aqui multiplicando, e levarmos ele para o outro lado da igualdade. Aí você lembra, se está multiplicando, quando vai para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, vamos fazer uma divisão, tá bom? Então, podemos escrever que o seno de θL é igual a NA sobre NB. Então, passamos o NB dividindo, ok? Aqui ele estava multiplicando e foi dividir, tá certo? Então, chegamos a essa relação aqui para o ângulo limite de incidência. O que é que isso significa? Levando em consideração essa relação aqui, ou seja, para que a reflexão interna total aconteça, a luz deve ir do meio mais refringente para o meio menos refringente. Portanto, esse índice de refração aqui, no numerador, ele sempre tem que ser um índice de refração menor. É um ponto importante a ser observado. E o NB é sempre um índice de refração maior, tá ok? Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que a reflexão total só acontece quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, tá certo? Neste slide, eu tenho agora uma imagem que representa a reflexão total ocorrendo num aquário. A imagem está escura, porque para a gente conseguir tirar essa foto aqui, o ambiente ele tem que ser tem que ter o mínimo de luminosidade para que a gente consiga captar o raio que vem do laser, tá certo? Então, observe que na superfície aqui no fundo do aquário tem um espelho, certo? Tem espelhos posicionados em posições estratégicas aqui. Então, quando a gente faz a luz incidir na lateral do aquário sobre um dado ângulo, a luz incide, ela sofre refração e aí ela reflete no espelho, só que esse ângulo aqui, olha, quando ela reflete, é maior do que o ângulo limite.
Então o que vai acontecer é que esse raio de luz não consegue sair da água, não consegue atravessar a água. Ele reflete na superfície da água, atinge o outro espelho. Novamente, ele reflete no espelho. Aqui, novamente, ele atinge um meio, aliás, desculpe, ele atinge um ângulo maior do que o ângulo limite e ele reflete novamente. Este é o princípio básico de funcionamento da fibra ótica. Fibra ótica que nós utilizamos para a internet. Existem equipamentos médicos que utilizam a fibra ótica para diagnóstico e para exames. Tá bom? Então tem uma variedade muito grande de aplicações práticas do uso da reflexão interna total. Tá bom? Agora vamos analisar uma situação que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A miragem. E essa formação da miragem ela está intimamente relacionada com a reflexão interna total. Tá bom? Então, vamos considerar aqui ó, a superfície. Temos um cactozinho aqui, uma imagem de um cacto. E o solo quente. Essa é uma condição que você já deve ter observado, por exemplo, quando você está no carro, no asfalto, você vê a superfície do asfalto, parece que ela está molhada. Então, aquilo que você está vendo, na realidade, é uma miragem. Tá bom? Então, como é que aquela miragem se forma? Né? É isso que nós vamos tratar aqui. Então, como o solo está quente e aqui sobre a superfície existe ar, o que vai acontecer é que nós vamos ter diversas camadas de ar com temperaturas diferentes. Então, cada camada dessa que eu estou representando aqui tem uma temperatura diferente. Isso indica que o ar possui densidades diferentes em cada uma dessas camadas, tá bom? Então, a camada lá de cima, como a temperatura aqui é menor, a camada está mais fria, a densidade desse ar é maior, ou seja, tem mais partículas de ar, de poeira presentes aqui nessa região. Já nessa parte inferior, a densidade é menor, ou seja, aqui o ar é mais rarefeito, tem menos quantidade de moléculas, de partículas que formam o ar. Tá bom? Então você tem uma diferença de densidade em cada camada dessa, desde a maior, aí vai diminuindo até a menor, tá bom? Então a densidade ela diminui de cima para baixo, em virtude desse solo estar quente, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos associar a cada uma dessas camadas um índice de refração. Como cada uma dessas camadas tem densidades diferentes, então cada camada terá um índice de refração diferente. E eu coloquei aqui na sequência de baixo para cima o aumento do índice de refração. Então essa camada tem um índice de refração menor, enquanto essa camada superior vai ter um índice de refração maior. Tá bom? Então, lembrando que o índice de refração ele mede a velocidade da luz. O quanto a velocidade da luz é maior ou menor naquele meio. Então, nesse meio N5, o índice de refração ele é maior, o que implica que a velocidade da luz é menor. Tá bom? Então, a luz se propaga com a velocidade menor aqui no N5. Tá ok? Já no N1, a velocidade da luz é maior. Tá bom? Então, o índice de refração ele aumenta de baixo para cima. Observe que é o inverso. Enquanto a densidade diminui, o índice de refração tem que aumentar. Tá ok? Vamos considerar aqui o seguinte. Nós temos um observador, está aqui, nosso observador. E vamos levar em consideração o raio de luz que sai lá do pico do cacto. Está aqui o raio de luz representado por essa setinha. Vamos traçar aqui a reta normal, tá bom? Esse raio de luz vai ter que sofrer refração, ele vai passar dessa camada com índice de refração N5 para esta camada com índice de refração N4. E lembrando que N5 é maior que N4, então a luz vai do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então o que é que tem que acontecer com o raio de luz? Do mais refringente para o menos refringente, o raio de luz tem que se afastar da reta normal. Então está aqui o raio de luz e nós observamos que ele se afastou um pouco mais da reta normal, tá certo? Esse raio de luz atinge a camada mais abaixo e novamente ele vai ter que sofrer refração. Então traçamos novamente a reta normal e outra vez, agora ele vai do N4 para o N3, do mais refringente para o menos refringente de novo. Então a luz vai ter que se afastar ainda mais da reta normal.
Então, nós observamos que esse ângulo aqui é maior do que o anterior, tá bom? O que é que vai acontecer com esse raio de luz? Vamos novamente traçar a reta normal e ele vai ter que passar do meio N3 para o meio N2, ok? Está aqui o raio de luz. Novamente, ele se afasta ainda mais da reta normal, porque N3 é maior do que N2, tá bom? Só que agora, o que pode acontecer é que esse ângulo aqui de incidência, ó, atinge um ângulo superior ao ângulo limite. Então, quando esse raio de luz que incide aqui incide com um ângulo superior ao ângulo limite de incidência, o que nós temos é a reflexão interna total. Então, esse raio de luz não consegue atravessar para a camada N1. Então, se ele não atravessa, ele vai ter que sofrer reflexão. Então, ele reflete, tá bom? Novamente, nós vamos lá e traçamos lá na incidência entre o meio 2 e o meio 3 a reta normal. Agora, o raio de luz se propaga do N2 para o N3, do menos refringente para o mais refringente. E o que é que tem que acontecer? O raio de luz tem que se aproximar da reta normal. Então, ele começa a diminuir este ângulo aqui. Esse ângulo aqui começa a diminuir. Você observa que aquilo era bem grande e agora ele está começando a diminuir. Então, este raio de luz chega até o olho do observador. Tá certo? Então, como nós tínhamos visto, a luz em meios homogêneos, transparentes e isotrópicos deve se propagar em linha reta. Só que nosso cérebro não sabe que a luz fez esse caminho todo para chegar até seu olho. Então, o nosso cérebro interpreta que a luz está vindo de uma região onde esse raio de luz aqui se propaga em linha reta. Portanto, nosso cérebro interpreta como se o raio de luz estivesse vindo deste ponto aqui em linha reta. Ó. Só que este raio de luz representa a parte superior do cacto. Então, nesse ponto aqui embaixo, é onde nosso cérebro vai associar a imagem do cacto. Então, está aqui o cacto real e você vai ver o cacto virtual. Tá bom? É uma imagem virtual que é causada devido a esse fenômeno da reflexão. E é essa imagem que nós chamamos de miragem. Tá bom? Essa imagem aqui, na realidade, ela não existe. O cacto não está lá invertido. E um detalhe importante, como o ar aqui está mais quente, a tendência desse ar mais quente é subir. Então, no movimento que o ar faz na subida aqui, tem uma tremulação. Então, a gente percebe essa imagem aqui um pouco trêmula. Então, nosso cérebro interpreta isso como sendo a superfície da água. Então, imagine isso aqui, para quem está no deserto, e enxerga uma miragem e vê isso aqui com uma certa tremulação, seu cérebro vai interpretar que é uma superfície da água. Você com sede vai correr até lá e não vai encontrar nada, porque não vai ter imagem nenhuma, tá bom? Outro fenômeno que está também intimamente relacionado com a miragem, com a reflexão interna total, é conhecido como Fata Morgana. O Fata Morgana ele é um fenômeno de miragem, só que ele é o inverso. Né? Então, como é esse inverso? Vamos lá. Então, imagine que nós temos aqui a superfície da água e é uma água gelada. Percebeu onde está o inverso? Antes era uma superfície quente. Aqui nós temos água gelada. Imagina a superfície lá do mar, numa região muito fria, a água está muito gelada. Temos um barquinho aqui navegando nesse mar. E o que vai acontecer é que, como a água aqui está muito fria, as camadas de ar aqui sobre a superfície dessa água vão ter temperaturas diferentes, sendo que a camada mais próxima da água vai estar mais fria e a camada mais afastada vai estar um pouco mais quente, tá bom? Então, o que aqui isso vai nos informar? Que, como aqui está mais frio, a densidade do ar é maior, percebeu? Então, aqui a densidade é maior e lá em cima a densidade é menor. É por isso que eu disse que era um inverso da miragem, tá bom? É só a inversão do que vai acontecer na atmosfera. Então, a densidade agora ela diminui de baixo para cima. Então, a gente passa por camadas que têm índices de refrações diferentes. Só que o índice de refração aumenta com o aumento da densidade. Vou repetir. Quanto maior a densidade, maior o índice de refração.
tá bom? Então, olha, essa camada está mais afastada, ela está um pouco mais quente, então o ar aqui é um pouco mais rarefeito, densidade menor. À medida que a gente vai se aproximando, a temperatura vai baixando, o ar vai ficando mais denso e o índice de refração vai aumentando, tá bom? Ok? Então, o que é que vai acontecer agora? Vamos lá. Considere um raio de luz que sai aqui do mastro da bandeira, lá do topo do navio. Está aqui o raio de luz, ele se propaga aqui no meio N4. Quando ele chega aqui nessa superfície de separação entre N4 e N3, traçamos a reta normal, tá bom? E o que é que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai refratar. Ele vai se aproximar da reta normal ou ele vai se afastar da reta normal? N4 é maior que N3. Então, do mais refringente para o menos refringente, tem que se afastar da reta normal. Você observa que esse ângulo aqui, ó, aumentou. Então, novamente, esse raio de luz, ele agora se propaga de N3 para N2. Será que ele vai conseguir passar para N2? Vamos lá. Olha só, se tivermos um observador nesse ponto, que é o que geralmente acontecia quando temos a navegação, pessoal, os marujos que estão lá nos navios, principalmente antigamente, eles tinham os marujos que subiam no mastro do navio para conseguir enxergar mais distante, então ele estava mais alto do que todos os outros lá embaixo do navio. Então, se esse raio de luz atinge o olho daquele camarada que está lá no topo do mastro, tentando observar o que tem à frente do navio, esse raio de luz aqui, seu cérebro vai interpretar como se ele se movesse em linha reta de novo. Seu cérebro não acha que o raio de luz ele fez essa trajetória aqui, simplesmente ele se propagou em linha reta. Então, o seu cérebro vai interpretar que a ponta desse mastro está um pouco mais elevada, porque ele vai pensar que a luz veio desse ponto aqui, ó. Então, a imagem que você vai ver é como se o navio tivesse um pouco mais acima. Então, para quem vê uma situação como essa, a impressão que tem é que o navio está flutuando sobre a água, porque ele vê de fato o mastro do navio um pouco mais alto do que ele realmente se encontra. Então, o pessoal achava que tinha lá os navios fantasmas de antigamente, né? Por conta simplesmente de um fenômeno natural, tá bom? Fenômeno óptico. Agora, esse raio de luz, ele pode sofrer reflexão interna total. Então, nós temos aqui a nossa reta normal. Observe que se esse raio de luz, nesse ponto, ele incide com um ângulo superior ao ângulo limite, então ele sofre reflexão interna total. Então, ele vai voltar a se propagar aqui no meio N3. E se nós tivermos agora um observador neste ponto, o que é que vai acontecer? Esse observador vai ter a impressão de que esse raio de luz se propaga em linha reta de novo. Então, ele vai ter a formação de uma imagem neste ponto aqui. Só que essa luz veio de onde? Da ponta do mastro que segura a bandeira lá do navio. Então, é aqui que vai estar a imagem. Só que dessa vez, o camarada vai enxergar a imagem do navio de cabeça para baixo. É isso mesmo. Você vai ver o navio invertido. Então, você vai ter a impressão de que o navio está lá, flutuando acima da água e de cabeça para baixo. Tá bom? Esse é o fenômeno da Fata Morgana. Algumas pessoas levam em consideração que pode ter sido um fenômeno como esse que afundou o Titanic. Porque coloque aqui no lugar do navio um iceberg. O camarada está aqui. Então, ele viu o iceberg um pouco mais elevado. E pior, ele poderia estar nessa posição e ter visto o iceberg flutuando na água. Então o cara ficou lá encantado com esse iceberg flutuando acima da superfície da água, onde o iceberg real estava aqui embaixo. Ó. E o navio foi, bateu lá no iceberg e afundou. Né? Então há uma especulação sobre a questão do Fata Morgana ter sido uma das causas do acidente com o Titanic. Tá certo? Espero que tenham gostado, tenham entendido.